Fala galera, o vídeo de hoje é um pouco diferente. É bastante diferente. Tá, é bastante diferente, eu não queria ser tão drástico. É. A gente quer fugir aí um pouco dos jogos em si e falar sobre uma coisa que tem relação mais com política, a sociedade em si, né? Sim. Além do nosso tradicional futebol americano, que a gente já fala aí quase todo dia, né? Então, sobre os protestos que estão rolando aí, principalmente esse final de semana, né? Que agora a coisa parece que está ganhando mais corpo mesmo, né? Até antes aí das declarações do Donald Trump, era mais alguns jogadores ali específicos que estavam aos poucos aderindo, né? Tudo começou com Colin Kaepernick. Isso aí. E é um assunto muito delicado, na verdade, né? A gente aqui vai tentar discutir um pouco, dar um pouco da nossa opinião sobre isso. A gente também quer, depois do vídeo, saber o que vocês acham, né? Acho que é uma discussão assim que tem vários lados, não dá para afirmar que um lado é certo, né? Mas, pelo menos, eu acho que eu posso começar aqui dizendo que pelo menos, eu sou 100% a favor dos protestos. Eu acho que vale tudo para tentar fazer alguma mudança na sociedade. E eu acho que esse protesto específico é uma mudança que precisa acontecer aos poucos. Sim. Na verdade tinha que ser de uma vez só, né? Mas como não dá, Claro. tem que ser aos poucos. E eu acho que é válido isso e... Talvez o hino não seja a melhor hora, mas é uma hora que chama atenção. E eu acho que esse é o ponto que a gente vai discutir e vai falando melhor pra vocês. Porque não adianta fazer um protesto que ninguém vai ouvir. Então, Claro. e ninguém lá está ofendendo a bandeira, está desonrando quem já lutou pelo país, falando que os Estados Unidos é uma merda. Não é esse o objetivo, né? Sim. Então, eu acho que tem muita coisa aí pra gente ir destrinchando, né? O que a gente pode até, vamos explicar, né, também pra galera o que acontece, né, pra quem não tá muito por dentro, é que basicamente os jogadores da NFL aí no último final de semana, durante o hino, que é tradicional de todos os jogos, né, todos os estádios aí que estão acontecendo as partidas, tocam o hino americano, rola toda aquela cerimônia também com a bandeira americana, com os oficiais do exército, da marinha, enfim. E a gente sabe como os americanos são muito patriotas, então esse é um momento muito importante. Desde o ano passado, alguns jogadores, como o Caio falou, começou com o Kaepernick, né, do 49ers, eles decidiram protestar durante esse hino contra injustiças sociais, contra principalmente a forma como os negros são tratados nos Estados Unidos, principalmente pela polícia, né, e obviamente isso gerou muita polêmica. E o que a gente acaba discutindo aqui agora, e o que vem sendo discutido nos Estados Unidos, é que basicamente isso virou, de um lado, uma falta de respeito, né, desses jogadores, enfim, contra a bandeira americana, contra o senso de patriotismo americano. E na verdade, o que a gente, pelo menos o que a gente vê, é que não é bem isso, né? Eu acho que eles acabaram trocando a função dessa forma de agir ali durante o hino. Eu acho interessante duas coisas, né? Eu acho que assim, pra gente... muda muito a forma como a gente vê aqui no Brasil de como eles veem nos Estados Unidos. Eu acho que tem toda uma cultura que a gente tem que realmente, né, levar em conta. Eu acho que assim, eu entendo aquele cidadão médio americano se sentir um pouco tanto ofendido, né? Ele nunca tinha visto isso no seu esporte, no futebol americano. Na vida dele né? é um desrespeito, né? Exatamente, na vida dele aquilo que eles estão fazendo é um desrespeito, é coisa de moleque, né? Como o Trump acabou falando, né? E pode acreditar que tem muita gente que pensa igual ele. Sim. E ao mesmo tempo também, o outro lado, né, é como esses jogadores, assim, todos eles, a grande maioria, principalmente os de origem afro-americana, são jogadores que tiveram condições muito precárias de vida. Então eles viveram muito daquela questão de injustiças sociais, viveram muito da questão e vivem até hoje, como o caso do Michael Bennett, né? A gente viu recentemente. Sim. Vivem a questão da forma como ser tratado diferente pela polícia. Então, assim, eles têm esse direito. E eu acho que eles estão usando uma plataforma muito grande, a NFL é gigante, não só nos Estados Unidos, mas como no mundo, para levar essa informação para outros países, enfim, para tentar mudar realmente a forma como os Estados Unidos veem as coisas. Mas realmente eu acho que virou uma polêmica muito, muito grande, né, nos últimos dias, até pela questão do Trump. Aí virou uma coisa, você apoia o Trump ou você é contra ele, né? E na verdade ele que puxou isso. Acho que a forma como ele vê as coisas também é uma forma muito radical.
xingando os jogadores, falando para eles serem demitidos, enquanto conta em outras situações, né, como foi nos casos lá da questão dos racistas, enfim, em outros estados dos Estados Unidos, né, ele teve uma postura muito mais... Não foi tão, né? Exato, ele foi meio condescendente. Exatamente, Sim. então é isso que acaba gerando a polêmica, mas é um assunto bastante complicado, que envolve política, que envolve esporte e que pra gente aqui no Brasil a gente vê de uma forma, mas eu tenho certeza que lá gera muito mais polêmica pela cultura, né? Com certeza. Eu vejo assim que o Colin Kaepernick é o que começou com tudo isso, né? Então, eu vejo ele como um patriota também nos Estados Unidos, porque ele está querendo buscar nada mais que uma sociedade que tenha igualdade. Justa para todos. Né? Justa para todos. Então, ele está usando, como você falou, a NFL como uma plataforma que é gigantesca, né? Para dar voz a uma comunidade que sofre há vários séculos, né? Então, eu acho que não cabe aqui o certo ou errado esse protesto, mas é necessário. Então, ele achou uma forma de conseguir chamar a atenção do público em geral, não apenas da NFL, mas fora desse também, né? E o Trump acabou dando voz a esse público para os outros países também. Né? A gente vê aqui o noticiário brasileiro falando sobre essa questão muito mais forte agora, porque teve o envolvimento do presidente, né? Que se mostra bastante ignorante e também teimoso, né? Mesmo após o protesto dos jogadores, mostrando que é um outro tipo de divisão, ele continua com a mesma conversa, né? Querendo que esses jogadores sejam punidos e sejam expulsos da NFL, coisa que não vai acontecer, né? Não. Então eu acho que Colin Kaepernick começou um movimento muito importante, eu espero que continue. Tem muito eu acho que a maioria dos jogadores na NFL são negros, né? Então, sim, a grande maioria, pelo menos. A grande maioria, então é a voz deles que importa, né? Se eles estão falando que é um movimento importante, então a gente tem que entender o lado deles muito mais do que quem está criticando, né? Então, como você falou também, o Michael Bennett sofreu com isso, né? Ele é uma pessoa famosa dentro dos Estados Unidos, ele tem dinheiro, mas mesmo assim teve um tratamento um tanto quanto pesado da polícia, né? Justamente como ele falou, pela cor que ele tem. Claro. Né? Então, também meses atrás vazou um vídeo, né, de um policial falando que a polícia lá nos Estados Unidos é treinada para matar negros, então... esse é um problema cultural lá muito grande também, né? Então veja como é um assunto extremamente complexo. Acho que a gente não tem a noção de o quão grande né? Exatamente. Então, é uma luta que tem base, né, tem fundamentos, e eu acho que é muito importante que a sociedade apoie esses jogadores, né? Eu acho que é interessante salientar também, até fazer um link aqui de quase 2 décadas já, que essa discussão, na verdade, de racial, né, nos Estados Unidos, ela não é atual, né, obviamente. Sim. Há uns 20 anos, acho que rolou aquele caso do O.J. Simpson, né? E eu acho que esse caso é muito emblemático, inclusive tem uma série muito boa, né? Sobre esse tema que retrata isso. E naquela época a discussão ganhou um corpo muito grande porque justamente o O.J. Simpson tinha sido acusado de cometer um crime e tinha sido preso e tal, e não sei o que, e depois ao longo, né, como é que se diz? Do processo. Isso, do processo. Do julgamento, né? Do julgamento, isso. Ao longo do julgamento, eles foram descobrindo provas que, apesar de que tudo indicava que realmente o O.J. Simpson era o assassino, e tinha justamente áudio do policial que foi ver lá foi investigar a casa para ver se tinha alguma prova. Justamente esse policial falando coisas desse gênero, que a polícia tinha que matar negros, que os negros não sei o quê. Então, nesse caso ficava difícil você acreditar no policial, né? Porque afinal, o policial foi na casa do cara, que era negro, ver se tinha prova do crime do cara. Diz que o policial encontrou a prova. Mas aí tem um monte de argumento que acaba passando no sentido de que provavelmente o policial possa ter plantado aquilo, justamente por ser um racista, né? Exatamente. E 20 anos depois, essa situação não mudou, né? Se você parar pra pensar. Óbvio, não teve um caso tão famoso, mas enfim. Mas não a questão precisa ter. Ainda tem a discussão, né? 20 anos depois. Naquela época, provavelmente as pessoas também discutiram, agora é uma boa oportunidade pra gente mostrar que os negros sofrem injustiças, né? E que isso precisa mudar. Porque negros e brancos são iguais, etc. Claro. Como todo mundo já sabe. Devia saber, pelo menos. Né? Mas aí a gente tá aqui nessa situação e é a mesma coisa.
E tem gente que não entende. O que o Michel falou eu acho que é perfeito. O Colin Kaepernick, ele é um patriota. Porque os Estados Unidos, e não só os Estados Unidos, ele é um país para todos. Né? Que nem A ideia é... As pessoas que defendem a bandeira têm um argumento assim, porque a gente mora nesse país, a bandeira a gente tem que agradecer morar nesse país. Mas, cara, livre, né? Mas um cara que, nesse caso, que cresceu lá na periferia, que qualquer coisa, uma parte da sociedade já olha pra ele com aquele olhar, tipo assim, foi você, porque você é diferente, você tem uma cor diferente. É um tipo de da liberdade minha. bem diferente. Cara, pra ele, esse país não é bom, então, entendeu? Então, tipo assim, por que diabos ele deveria agradecer o país que ele mora, sendo que ele sofreu determinadas injustiças, certo? Claro. Então, ele é um patriota dentro do que ele acredita que seja necessário para melhorar o país. E é justamente para a parcela da população que não sofre esse problema, os brancos no caso, cara, não interfere em nada alguém tá fazendo esse protesto. A sua vida não vai ficar pior porque o cara ajoelhou pra bandeira ou não fez a mesma atitude durante o hino. Porque ele sofre uma injustiça que você não sofre. A gente, por exemplo, eu não tenho nem noção disso, certo? Claro. Sim, exatamente. Eu tô falando aqui porque eu convivo com pessoas que entendem, né, já discuti isso, mas obviamente eu nunca sofri isso. Então quando eu tento me colocar no lugar, eu fico bem triste, mas eu não consigo nem chegar perto de saber como funciona, né? Essas pessoas que criticam, eles usam muito a questão da liberdade, né? Que os Estados Unidos se orgulham muito disso, né? Um país livre, né? Inclusive, mas eu acho que tendo essa possibilidade de liberdade, o Colin Kaepernick tem que ter, né? Uma liberdade sem ser criticado. Você não pode propor liberdade sem dar uma liberdade total para o seu país. Você já não quer que ele não tenha essa liberdade. Inclusive, o Villanueva dos Steelers foi o único jogador que saiu do vestiário, foi lá cantar o hino, né? Perante ao estádio. Depois ele se sentiu mal e tudo mais. Só que o Michael Bennett foi perguntado sobre isso, ele achava certo ou errado. E ele falou que aplaudia o Villanueva por essa posição, justamente por isso, por ter essa liberdade de ir lá, né, e não ter a necessidade de criticar, porque era uma coisa que ele acreditava. Exato. E o que ele fez ali, justamente esse é o ponto, o que ele fez ali não era eu não tô nem aí pros negros, eu quero que os negros não, embate, né? Exatamente, e eu acho que esse extremismo é complicado, porque quem não se ajoelha pra bandeira não necessariamente é racista. Da mesma forma que quem se ajoelha, quem tá lutando, não tá querendo falar mal do país necessariamente como um todo, né? Sim, exatamente. Sim. Eu acho que falta um ponto importante nessas manifestações e protestos é a participação de jogadores mais importantes, né? Os principais. A gente não tem aqui, pelo menos, declarações mais incisivas de jogadores como Tom Brady, Breeze, Peyton Manning, né? O Rodgers até comentou uma coisa, né? Ele falou, acho que foi hoje até, que ele falou que ele achava que tinha que rolar uma união maior, né? Sim, exatamente. A gente não está falando aqui que eles são obrigados a ter essa participação, né? Mas falta, né? Mas seria interessante, porque é um peso maior. Você tem, por exemplo, um Tom Brady apoiando essa causa. Totalmente diferente a abordagem. Né? Muda totalmente. Então, eu acho que falta essa participação de figuras mais importantes dentro do esporte. Enfim, né? O que a NFL tem a ver com tudo isso? Bom, a gente sabe que o esporte, não só no Brasil, mas também nos Estados Unidos, é um caminho em que você muda a vida das pessoas. Muitos desses atletas, como a gente comentou, são atletas que mudaram a vida por causa do futebol americano. Sim. Porque conseguiram uma bolsa em uma faculdade boa, né? Conseguiram se formar e depois, obviamente, seguiram a carreira do futebol americano. E então a NFL vai ser a plataforma que eles vão usar, eles não têm outra plataforma. Eles conseguiram chegar num ponto em que muitas pessoas daquela idade, daquela raça, não têm a mesma condição. Entendeu? Então, obviamente, você não pode trocar uma personalidade. Essas pessoas têm personalidades, elas antes de ser um jogador de futebol americano, elas passaram por histórias, têm uma bagagem cultural, né? E eu acho extremamente importante que elas possam se expressar. Eu sempre gostei muito, assim, como jornalista também, de esportistas que fogem um pouco só do esporte, né? A gente gosta daquele cara que, além de ser um esportista, é uma inspiração. Né? Porque, óbvio, dentro de campo ele pode inspirar milhões de pessoas, mas a postura dele fora de campo também eu acho que é muito importante, né? Eu acho que faz a gente gostar mais da pessoa, gostar mais do esporte. Então é extremamente importante que a NFL dê essa liberdade. Eu acho que isso é bacana também. A NFL em nenhum momento foi contra. A NFL não proíbe. Pelo menos até o momento não multou ninguém. Nenhum time.
entendeu? Então, pelo menos por enquanto, a NFL tá se mostrando assim, a gente dá essa liberdade para cada time se portar do jeito que quer. E a gente espera que continue assim. E a gente espera que continue assim, né? Não é porque o presidente não concorda que a NFL também se mostrou contrária, né? Além da NFL, muitos dirigentes dos times também se mostraram a favor dos seus jogadores, né? Bateram no peito, compraram a briga também, o que é muito importante. Mas eu acho que quando a gente conversou, acho que vai longe, né? Sim, esse assunto é importante que vá longe também. Tem que, né? E o que importa é essa união dos atletas. Exatamente, isso é muito bacana. Eu acho que é um negócio que a gente não vê muito, né? A gente não vê uma discussão tão grande dentro de um esporte só sobre uma questão política desse tamanho. Eu acho que eu, por exemplo, nunca tinha visto. E que se alastrou para outros esportes. Exatamente. A gente tem declaração de LeBron James, de vários jogadores famosos. Tem até no hockey, tem um jogador negro que falou que vai se ajoelhar, que é para um esporte que é dominado por brancos também. Então, enfim, é um assunto que vai muito longe, que não vai escapar da questão dentro de campo, vai para fora, vai para as ruas, para as conversas, enfim, em todos os lugares. Eu acho muito importante isso. Eu acho importante que esses jogadores tenham essa liberdade. E, enfim, né, eu acho que foi uma declaração muito ruim do presidente americano, como quase todas as que ele dá, né, mas infelizmente, enfim, o povo decidiu por colocar ele no poder. Não acho que ele vai pedir desculpa, não parece ser um estilo dele, né? O feitio dele. Mas eu acho importante que a NFL continue dando essa liberdade e que os jogadores continuem fazendo. Porque, pô, a nossa admiração por esses atletas cresce cada vez mais a partir desses atos, né? Pra mim fiquei muito orgulhoso de gostar de um esporte em que isso acontece. Eu acho que é importante você, além, por exemplo, do seu cunho político, né, independente se é de esquerda, de direita, eu acho que é importante você tentar se colocar no lugar dos outros. Isso. Eu acho que essa é o ponto mais importante, é o ponto chave da discussão, porque tem muita gente que acaba confundindo, falando que como se protestar fosse coisa especificamente de uma parcela, de um cunho político. Claro que não. Mas é complicado, a gente não sabe, que nem eu falei, eu não sei exatamente como é viver esse tipo de problema. Mas, cara, se você parar ali 5 minutos pra pensar, você, percebe que, os caras não vão estar fazendo isso por nada, entendeu? Claro. Ninguém lá quer ajoelhar na bandeira sem motivo. O Colin Kaepernick não começou tudo isso pra chamar atenção e ficar mais famoso. Nem um pouco. Pelo contrário, tanto é que ele perdeu o lugar na NFL, de certa forma. Exatamente, ele correu um risco que ele sabia. Ele correu um risco, exatamente, ele já não era uma super estrela. E ele acabou se tornando um jogador polêmico, justamente porque pra ele isso era mais importante. Não, e é bom lembrar que ele é um ativista, a gente seguindo ele no Twitter, enfim, redes sociais, a gente vê que ele tem projetos sociais, Exato. que ele realmente, na verdade, a vida dele hoje é participar dessa parte social. Me parece que ele nem tá tão ligando na questão da NFL, em voltar pra NFL. Então, assim, não foi por acaso, não foi pra se mostrar, entendeu? Tinha Independente de concordar ou não, é importante existir essa discussão. Porque se tem uma parcela da população que tá se sentindo incomodada, que tá com problema, cara, você tem que ouvir essa parcela. Não importa se seja, nesse caso, uma parcela gigantesca, né? Porque negros nos Estados Unidos, eu não tenho o número aqui, mas eu imagino que seja até a maioria, em questão de números. Mas, de qualquer forma, a gente sabe que se fosse 10% da população e esse 10% não tá contente, cara, você tem que ouvir, porque é pra todo mundo, que nem você falou, é um país livre pra todos, não pra uma parte só. Não, e são esses caras que fazem o esporte que você gosta. Então, assim, é importante que você... Eles não são só jogadores de futebol americano, entendeu? Eles não são pagos só pra isso, enfim. Mas são os caras que fazem parte do time que você ama. Então, assim, é importante que você dê essa liberdade pra eles se expressarem. É isso aí, então foi um vídeo diferente que a gente fez aqui, né, com conteúdo jornalístico dentro da NFL, mas também fora, né, expande além do esporte, né, então a gente espera que vocês tenham gostado, deixam nos comentários se vocês querem mais vídeos com esses conteúdos. Deixem temas também pra gente, que vocês acham legais que a gente possa discutir, a gente faz um programa também. Se vocês concordaram ou discordam com o que a gente falou, exatamente. Concordar, deixa feedback. Dá o feedback pra gente. E a gente vai voltar aí mais pra frente com outros vídeos, né? Então compartilha aí, deixa um like, clique no sininho aí pra receber novas notificações. E até a próxima. É isso aí. Obrigado.